Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 26 de julho. Domingo agora, dia 30 de julho, será o Dia Internacional da Amizade. Os amigos, eles são indispensáveis, todo mundo concorda? Diferentemente da família, os amigos são aqueles que nós escolhemos para nos relacionar. Muitos de nós temos aquela pessoa que nós consideramos o nosso melhor amigo, sendo que hoje em dia tem ocorrido um problema que afeta boa parte das amizades, a questão da política. Duas pessoas podem ser amicíssimas, mas quando um tem uma visão política diferente do outro, a coisa começa a se complicar. Se os dois discutirem, a coisa pode acabar virando briga. Muita calma nessa hora. Em homenagem a essa data, nós vamos interpretar um artigo de Sérgio Peçanha, publicado pelo jornal O Globo. Sérgio Peçanha é colunista do Washington Post, onde ele publicou, inclusive, uma versão desse artigo que nós vamos interpretar. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o título do artigo é Abrace um Bolsonarista. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal do texto. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o artigo. A propósito, vocês assistiram a nossa videoaula de número 540, que foi publicada na quarta-feira da semana passada? Nós convidamos vocês a assistirem em algum momento. Nem precisa ser antes de assistir essa videoaula. Foi uma aula em homenagem ao Dia Nacional do Futebol. E nós interpretamos um texto que comentava, entre outras coisas, as agressões sofridas durante a Copa do Mundo pelo jogador brasileiro Neymar e pelo cantor Gilberto Gil. Eles sofreram essas agressões simplesmente por estarem expressando a própria opinião política. Esse artigo que nós estamos comentando hoje é uma crítica exatamente a tais atos. Julgar as pessoas pura e simplesmente pelo posicionamento político. Percebemos claramente que o público-alvo desse artigo são os não bolsonaristas. O artigo convida os leitores a não brigarem por causa de política. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam o primeiro parágrafo, em especial a primeira frase, que está destacada em vermelho. Posso dizer uma coisa? Eu não levantaria a mão, porque até onde eu saiba, não conheço ninguém assim. Um bolsonarista que acredite que houve fraude na mais recente eleição brasileira. Sabem por que eu não conheço? Porque eu decidi evitar diálogos a esse respeito. Já fiquei sabendo de várias pessoas, entre as quais amigos meus, que brigaram por causa de política. Por isso, eu evito discutir tais assuntos para não brigar. Então, esse artigo começa mostrando uma situação pela qual muita gente passa. Ter que lidar com uma pessoa que, no fim das contas, é de boa índole, uma pessoa afetiva, mas que votou em outro candidato que não o teu. Observem ainda que esse parágrafo coloca como foco os bolsonaristas. Os trechos que nós estamos sublinhando se referem ao que alguns bolsonaristas acreditam. Reparem que esse parágrafo não está dizendo, assim como o texto não diz em momento algum, que todos os bolsonaristas acreditam nisso. O que o parágrafo está dizendo é que existe entre os bolsonaristas
quem acredite em tudo isso que está sublinhado. Mas é claro que também existem bolsonaristas que não acreditam nisso. Tudo isso que está sublinhado, ou seja, crenças de alguns bolsonaristas, são chamadas de absurdos no parágrafo seguinte. Por aí nós podemos ver já um primeiro motivo para o que eu disse, que os não bolsonaristas são o público-alvo desse artigo. Fomos nós aqui no canal que colocamos os termos bolsonaristas e negacionistas em vermelho negrito. Mas reparem que o artigo não coloca esses termos como sinônimos. Aliás, o artigo em momento nenhum diz que os bolsonaristas são negacionistas. O que esse artigo faz é considerar negacionismo essas ideias sublinhadas no primeiro parágrafo. Só que, volto a dizer, não são todos os bolsonaristas que acreditam nisso. Agora vejam a frase que nós vamos destacar. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Todo mundo concorda com isso? Sobretudo percebam que essa frase se refere aos negacionistas, não aos bolsonaristas. Vejam bem, negacionista é quem insiste em acreditar numa premissa que já foi negada pela ciência, através de experimentos. Bolsonarista é outra coisa, é aquele que votou em Bolsonaro. Então, se é absurdo se reduzir o sentimento de um negacionista aos absurdos em que eles acreditam, como diz o artigo, o que dizer dos bolsonaristas? Os bolsonaristas acreditam em coisas que podem parecer absurdas para vocês, mas para eles não. Agora vamos analisar o parágrafo isoladamente. Vejam que quando se diz que na democracia até bolsonarista pode votar, nos faz imaginar que o autor, ainda que inconscientemente, estava criticando o ato antidemocrático que foi o ataque à Praça dos Três Poderes, em Brasília. Um ato que pode ter até sido praticado por bolsonaristas. Mas isso não quer dizer que todo bolsonarista apoie tais atos. Como nós já vimos, o público-alvo desse artigo são os não bolsonaristas. Mas um bolsonarista que lê esse artigo, ou pelo menos alguns deles, devem concordar com a importância da democracia, no sentido de que até eles podem votar. Reparem que essa frase se refere aos bolsonaristas, mas essa frase que nós estamos destacando agora se refere aos negacionistas. Quem quiser pode dar uma pausa. Não se diz que os bolsonaristas foram enganados, e sim que os enganados são os negacionistas. Esses são os dois motivos apontados para isso que voltamos a destacar. Não reduzir os negacionistas aos absurdos em que eles acreditam. Vejam agora um absurdo em que alguns negacionistas acreditam: que a libertação de Lula e tudo que antecedeu sua reeleição foi parte de uma conspiração para instaurar o comunismo no Brasil. O que eu, Pedro Brandão, tenho a dizer é que eu acho que, se fosse o caso, Lula já teria tentado implantar o comunismo nos 2 mandatos que ele já teve. Então, o que é correto se afirmar, pelo menos de acordo com o texto, é que quem acredita nisso é negacionista. A lógica nos faz associar que tais negacionistas são bolsonaristas, mas é preciso cuidado para não generalizar. Vejam os 2 parágrafos seguintes. Reparem que falam sobre os negacionistas. Reparem que nós até pressupomos que os negacionistas referidos por esse parágrafo, os que atacaram a Praça dos Três Poderes, sejam bolsonaristas. Só que o que o artigo não fala em momento nenhum é que todo bolsonarista é negacionista. O autor deve ter tido a intenção, ainda que inconsciente,
de compartilhar com outras pessoas o que sente diante de outras pessoas que ama, mesmo tendo que aceitar que tais pessoas sejam negacionistas a ponto de apoiar a intervenção militar. Reparem que ele está chamando de negacionista quem apoia isso, mas ele não está dizendo que todo bolsonarista apoie. Vejam os próximos 2 parágrafos. O autor não tem sequer um amigo que seja bolsonarista, e ele relaciona isso ao problema das bolhas sociais em que nós interagimos com aqueles que pensam como nós, sendo que agora, pelo menos por enquanto, o autor está falando de bolsonaristas, não de negacionistas. Logo a seguir, o autor fala sobre uma situação pela qual ele passa. Ele se esforça para entender os negacionistas. Mesmo não conseguindo, convida o leitor para que tente fazer isso. Aí veio o caso referente à cunhada do autor. Quem quiser pode dar uma pausa e verá que é um exemplo do que o artigo defende. Não se reduzir os sentimentos de uma pessoa àquilo que ela defende, mesmo que seja negacionismo. A impressão que eu tive é que essa cunhada não é uma negacionista, e sim uma bolsonarista que estava cheia de raiva por causa da vitória de Lula. Mais adiante, nós encontramos mais um motivo para entendermos o público-alvo desse artigo como sendo os não bolsonaristas. O artigo chama de mentira o que Bolsonaro diz. E eu vou colocar agora, mais uma vez, o que eu, Pedro Brandão, acho. Se alguém votou em Bolsonaro, não é necessariamente porque acredite nas mentiras que ele disse. Muitos votaram em Bolsonaro apesar de não acreditarem nele, mas por considerar outros candidatos piores ou até mais indignos de confiança. O artigo se encerra mostrando como acabou o caso da cunhada do autor. Por mais que houvesse discordâncias ideológicas, havia amor entre o autor e sua cunhada. Bem, os termos bolsonaristas e negacionistas, embora não sejam sinônimos, aparecem no texto com uma correspondência que muitas vezes pode levar o leitor a acreditar em sinonímia. Mas esses termos não são sinônimos. Então vamos agora lembrar a data que nós estamos homenageando, o Dia Internacional da Amizade. Queremos convidar todos vocês a não brigarem por causa de política. O que mais acontece em época de eleição é indecisão sobre em quem votar. Mas no fim das contas, isso é fruto de um turbilhão de informações que deixa qualquer um perdido. Convenhamos que cada um de vocês que estão me assistindo, pelo menos enquanto não entrarem para a política, são pessoas que valem muito mais do que qualquer político da atualidade. Não vale a pena brigar por causa deles. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage
para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.